Com o pessoal na cabine lá do Allianz Parque sobre a estratégia do Abel, pensando no jogo contra o Grêmio e já imaginando que pode ser a final da Libertadores, que talvez com o campeonato mais difícil de ser conquistado nesse momento, pudesse apostar tudo no jogo de sábado e, de repente, ir com o time mais alternativo. No caso do Flamengo, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que o Flamengo tem que tentar, de todo jeito, ganhar o jogo contra o Atlético e com tudo que tem, porque ganhar do Atlético aproxima demais o Flamengo da conquista do título, né? Vão restar apenas 2 partidas e ele sendo obrigado a perder as 2 e o Palmeiras ganhar as 2 para ser campeão. Então, acho que o jogo contra o Atlético, se eu fosse o Felipe, iria com tudo, titulares todos, para tentar se aproximar muito do título brasileiro. Na teoria, sim, faz todo sentido. Até porque, imagina, você viaja para um jogo desse campeão, você viaja muito grande, né? Você garante, entre aspas, né? Não garante, né? Porque não é matemático, mas chega muito próximo, né? Assim, vai com uma mão na taça. E na prática, assim, uma vitória sobre o Atlético, ela não acaba o campeonato também, mesmo porque o Palmeiras ganha do jogo dele, mas deixa o Flamengo muito perto, com a possibilidade de depender da vitória sobre o Ceará com a sua torcida no Maracanã, num jogo que, em tese, ele vai ser bastante favorito, enfim. Encaminha muito o campeonato. Mas um empate, né, Manso? Não, estou falando se o Flamengo ganhar o jogo do Atlético, mesmo que o campeonato não acabe, o Palmeiras ganhando o jogo dele, o Flamengo fica numa situação muito encaminhada. De vitória, ele precisa de empate. Ah, sim, não, estou falando... Empate contra o Ceará em casa, caso os dois vençam na próxima rodada, vai ficar naquela situação de 21 gols de saldo para serem tirados. Porque ficaria ainda 4 pontos, não, mas aí a diferença pode ir para 2. Se o Flamengo hoje tem 4 pontos de vantagem. Isso. Se ele ganha do Atlético, o Palmeiras também ganha, continuam 4 pontos. 6 pontos. Aí o Flamengo empata o jogo dele no Maracanã com o Ceará, em tese abre 5, se o Palmeiras ganhar o jogo dele 2. O saldo aí já não contaria, era por pontos mesmo. Mas, só que a questão é que, então faz sentido, a questão é que, no que o Felipe disse, que jogadores que exigem alguns cuidados quando os jogos são domingo e quarta, independente de ser uma final no domingo, só aí... jogadores que têm um histórico recente de lesão, ele já vai se ver obrigado só aí a fazer mudanças de 3, 4 nomes. O Danilo teve uma lesão recente, evidente que a questão do João Vitor não ter passado segurança, mais a possibilidade do Flamengo dar minutos ao Léo Ortiz nesse jogo, tá voltando, para que ele esteja pronto na final. Então é possível, talvez, que o Léo Ortiz jogue e não o Danilo, ou até o João Vitor eventualmente entre. O Alexandre também é um jogador que tem alguns cuidados ali, então talvez ele não esteja nesse jogo. Aí é questão de ver o Jorginho né, que voltou recentemente. E mais, como o Flamengo teve hoje não teve nem Pulgar nem Saul. Então esses jogadores podem... inteiros. Retornar. Então, permite um manejo ali na posição dos volantes. O Arrascaeta, ele parece fisicamente muito bem. Sim. Não sei se ele exige algum tipo de cuidado nesse sentido. Mas só aí a gente falou... De repente não precisa jogar 90 minutos. Só aí a gente já falou de 3, 4 posições. Sim. Ele pode ter o Lino e não o Cebolinha, que voltou agora. O Cebolinha está numa subida nessa reta final. No momento dele, no nível dele. Então, só nesse manejo assim, de alguns jogadores de um pouco mais cuidado, ele já vai ter algumas mudanças aí. Não vai desfigurar tanto o time, mas vai ter cuidado com alguns jogadores. Daqui a pouco a gente vai falar mais longamente sobre o Flamengo, né? Falar um pouco mais sobre o jogo do Flamengo. O Flamengo no Maracanã fez a parte dele. Um segundo tempo muito bom e a vitória por 3-0 contra o Bragantino, que dá uma vantagem enorme para o Flamengo em termos de possibilidade de conquistar o título nas próximas rodadas. O Flamengo, com esse resultado, abriu 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Acho que, Mansu, o primeiro tempo foi mais ou menos, né? Agora, a partir da entrada do Bruno Henrique, as coisas melhoraram. O segundo tempo do Flamengo foi bem melhor do que o primeiro, não? Não, acho que saíram os gols no segundo tempo. Achei o primeiro tempo do Flamengo de muito bom nível. O Flamengo teve um controle absoluto do jogo. O Flamengo tinha combinações por dentro, pelos lados, tinha uma pressão muito boa para recuperar rapidamente a bola, permitia muito pouco ao Bragantino. Tinha uma questão, que é verdade. O Flamengo, por vezes, tinha uma dificuldade de ocupar a área, né? O Plata faz muito movimento, às vezes, de vir em apoio, de participar. Tecnicamente, não fez o melhor jogo dele. Os 2 volantes que jogaram hoje, especialmente com a presença do Everton Araújo, dos volantes do Flamengo, o que mais chega é o Saul, né? O Saul não estava no jogo hoje, então não eram jogadores que pisavam tanto a área. Às vezes, o Flamengo, a bola cruzava um pouco a área e faltava o homem-gol. Saiu uma defesa espetacular do Cleiton na cabeçada do Varela.
Já tinha tido aquela primeira chance aqui também do John, né, no caso. Isso. Foi um pouco mais equilibrado, mas o Flamengo foi bem, sim. Eu achei que o Flamengo tinha um domínio total, faltava, de fato, saiu o gol. E aí faltava o jogador o homem, que é uma questão do elenco do Flamengo. Primeiro tempo pareceu faltar o homem-gol, não só por chances desperdiçadas, mas até para se colocar na posição de finalizar algumas bolas que cruzavam. A chance foi do Varela, é que eu não concordo. Eu entendo, é que eu não concordo muito com a análise assim. Que mede em chance clara. Às vezes você tem situações de gol que falta um passe para uma chance muito clara. Às vezes não tem a finalização, mas o jogo está se apresentando para um dos times. Está muito controlado e com muito volume. E no segundo tempo, não é através exatamente de uma jogada elaborada, mas sim da pressão ofensiva muito bem feita que o Flamengo abre o placar. É impressionante, é isso. A capacidade. O Juninho está sob pressão, ele sai mal, e é impressionante como o Jorginho, não é a primeira vez, de interceptar um passe já armando a jogada. Deixou o Arrascaeta em ótima Já está ali pensando, já tá tudo mapeado, mas o passe já dá para dizer que o melhor jogador do Campeonato Brasileiro fez o gol. Fez o gol. Né? Impressionante. E a outra grande partida do Arrascaeta, muito bem a dupla de volante, deu uma estabilidade ao time. O Everton Araújo, que às vezes é muito criticado por parte da torcida, hoje fez um grande jogo. Né? Os melhores em campo ele, na verdade. Com a bola, sem a bola, foi muito bem. Recuperando bola, entregando, fazendo o jogo andar. Você percebe quando o jogador está seguro, né? Tá maduro. E não arriscou tanto, né? Ele não arriscava tanto. Mas estava sempre bem posicionado. Às vezes as críticas ao Everton Araújo vêm porque ele erra alguns passes e tal. Não foi o caso hoje. Hoje ele praticamente não errou passes, né? Deu sequência a todas as jogadas, marcou bem, chutou a gol até no primeiro tempo. Então fez realmente um bom jogo, menino. E aí, a partir do primeiro gol, o jogo abre um pouco, né? Naturalmente, desbloqueia, ajuda muito, né? O Cebolinha que hoje começa o jogo, e isso é uma sinalização importante, né? Samuel Lino ficou no banco, não acho que é só uma questão de carga, é uma questão de momento técnico, de justiça, inclusive. O campo estava jogando bem. Estava dizendo isso e ele... Está confirmando, né? Ele justificou. O Cebolinha quase nunca foi técnico, né? Não. Quase sempre física, né? Porque o mais difícil dele é estar em campo. É porque desde que ele voltou da lesão, essa parte técnica não veio, pode ser por causa da física, uma mental junto, não sei, às vezes engloba um monte de coisa que demorou, porém, ganhar um jogador desse, como o Cebolinha, você tendo no elenco para um momento tão importante desse jeito, é um grande achado. E esse terceiro gol, a construção do gol é muito bonita, porque ela começa numa jogada com o Danilo, com o Varela pelo lado do campo, a bola roda, vem no Everton Araújo, chega no Arrascaeta. E daí o passe pro Bruno Henrique finalizar muito bem. É aí que está o detalhe. O Red Bull Bragantino fez um belo jogo, começou, só que é difícil você jogar. Para você ter a chance de ter um bom resultado contra o Flamengo, você tem que jogar o tempo todo muito bem, cara. Né? Você não pode cometer esse tipo de erro. Com o Capixaba, um exemplo, não é nem que ele errou o passe e estava próximo ali, ele errou muito o passe, na verdade, né? Para o Jorginho. Só que você pega, tem um controle. Aí teve o John teve chance de fazer gol antes, teve aquela bola que bateu quase entrou. Poderia mudar algo, porém... do segundo tempo. Porém, essa questão de quantidade de chance a mais ou a menos, o Flamengo ele tinha assim, um pouco mais de controle e o Bragantino ele tinha dificuldade mesmo de ter volume de jogo, que é normal também aqui contra o Flamengo. Porém, raras vezes a gente vê o Flamengo, muito raro, né? No Brasileirão a gente não viu ele perder ainda, mas de perder jogos, de repente, desse tipo de característica. Sim. Só que depois que você faz o primeiro gol, você sair perdendo para um time desse do Flamengo é terrível, né? O Everton Araújo teve 92% de acerto de passe e recuperou 6 vezes a posse de bola. Fez um belo jogo. E o Jorginho também fez um grande jogo, né? Há uma diferença. Esse é um jogador de outro padrão, né? O Jorginho está em campo. Ele melhora o time e tem sido quase sempre. Você vê, né? Um jogo desse com o Atlético, você pode ter e falar assim, não, o Jorginho eu vou começar com ele o jogo, mas ele não vai jogar o jogo todo, porque eu consigo ter um controle inicial e depois mudar, mas ele e a Arrascaeta, principalmente, você pode ter um cuidado mais especial, que é mais difícil de substituir. A questão da lateral esquerda, você pode preservar, assim, também o Alexandre. Mas você tem outros 2 laterais espetaculares, né, cara, assim, nas outras funções. O Léo Pereira, você não tem como tirar, mas seria legal você poder falar assim, poxa, às vezes eu vou, porque ele tá numa carga de jogo e jogando num nível absurdamente bom, né, cara? Mas Jorginho e Arrascaeta, você sempre fica aquela atençãozinha. O molho é outro, eles têm o molho, né?